boa tarde. Fiz um pequeno compasso de espera, porque sabíamos que tínhamos alguns convidados e participantes a entrar na sessão. Muito bem-vindos. Como sabem, está a decorrer o BioBlitz, que é um evento promovido pela Fundação de Serralves no âmbito da educação e sensibilização para o ambiente, a biodiversidade e a sustentabilidade, e que conta com o apoio da LIPOR e dos seus municípios associados. E é neste contexto que se tem vindo ao longo da semana a desenvolver um ciclo de conversas designado os municípios LIPOR e a biodiversidade, através destas conversas, estes municípios têm podido e têm feito o favor de partilhar connosco os projetos desenvolvidos nestas áreas temáticas. E eu hoje, sem mais delongas, agradecia mais uma vez aos oradores e ao moderador presentes, agradecendo muito aquilo que a sua disponibilidade e que farão o favor de partilhar connosco, Raquel Viterbo, Rita Freire e Telmo Machado. Neste sentido, eu passaria desde já a palavra ao moderador e desejo uma boa sessão. Muito obrigado, Dr. Rui. Muito obrigado a todos e bem-vindos a todas e a todos que estão aqui presentes para esta mais uma sessão. Esta será a quarta, mas também será a última sessão destas conversas online com o tema Os Municípios e a Biodiversidade, que, tal como o Dr. Rui Costa referiu, é uma parceria entre Serralves e a LIPOR, os seus municípios associados, nesta sétima edição, já a sétima edição do BioBlitz. Então, passando só a apresentar-me um pouco, eu sou o Telmo Machado, sou da LIPOR, sou colaborador da LIPOR e tenho participado, uma participação que me dá muito gosto, que é o grupo da biodiversidade, é um grupo interno da LIPOR. Somos um grupo de pessoas que têm outras funções dentro da LIPOR, mas que também partilham, não só a parte de estar na LIPOR, partilham um gosto muito grande pela natureza e, claro, a biodiversidade é aquilo que nos permite ter a natureza que nós temos e os espaços verdes que nós temos, os espaços naturais, é claro. E de facto, é muito bom trabalhar neste grupo, porque é um grupo multidisciplinar, são pessoas de várias áreas do conhecimento, mas que se juntam com esta missão. É mesmo neste sentido de missão que trabalhamos para trazer a biodiversidade aos oito municípios da LIPOR. E o meu trabalho normal, aquilo que eu faço e que também gosto muito de fazer e que felizmente também se coaduna um bocadinho com a biodiversidade, é a inovação e desenvolvimento de novos produtos para a agricultura, no nosso departamento de inovação, que nós temos na LIPOR, de investigação, desenvolvimento e inovação, para ser mais correto. Então consigo aliar as duas coisas, ou seja, consigo trabalhar com a natureza, para conseguir melhorar também a natureza, mais artificial, mais agrícola, mas que também traz biodiversidade. A agricultura também consegue trazer biodiversidade se for pensada dessa forma. Mas não sou eu que vos vou falar de biodiversidade, são as próximas colegas que nos vão trazer os seus exemplos dos seus municípios, dois municípios que têm potencial para aumentar ainda mais o seu grau de biodiversidade, porque tem tesouros fantásticos, são o município de Valongo e o município de Vila do Conde. Mas antes de passar a palavra às colegas e às nossas interessantes oradoras, eu queria só dar-vos aqui algumas notas. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta que queiram fazer, podem utilizar o chat, que está aqui ao lado no link. O bate-papo, o chat, existem vários nomes para esta troca de mensagens. Podem fazer também o levantar a mão, que é outra funcionalidade aqui do Teams, e que depois nós aqui fazemos a moderação no final das duas apresentações ou das duas conversas, faremos uma sessão de questões. Queria também relembrar que esta sessão está a ser gravada, por isso se alguém não concordar, por favor, faça-nos chegar essa informação. Sem demorar muito mais, eu gostaria só de apresentar a nossa primeira oradora, a doutora Raquel Viterbo, que é formada em Biologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e tem também um mestrado em Ecologia, Ambiente e Território pela mesma prestigiada faculdade.
A doutora Raquel entrou no município de Valongo, na Câmara Municipal de Valongo, em 2003, como técnica superior, e já colocou em prática as suas competências nas áreas de conservação da natureza e educação ambiental. Tem também muita experiência em projetos emblemáticos no contexto da promoção do trabalho em rede e com elevado envolvimento do cidadão, como, por exemplo, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Valongo, o projeto Corrente Rio Leça, muito importante também para a recuperação deste rio, que hoje em dia, felizmente, já está bastante melhor, e também num projeto fantástico que é o futuro, o projeto das 100 mil árvores da área metropolitana do Porto. Mais recentemente, a doutora Raquel foi designada para apoiar a criação e a gestão da paisagem protegida regional do Parque das Serras do Porto, desde a sua gênese, desde a gênese da associação que está a coordenar este novo Parque das Serras do Porto. Por isso ela vai-nos também falar um pouco sobre esse trabalho. E agora ia passar a palavra à Raquel, à doutora Raquel, para nos falar um pouco do trabalho que o município de Valongo está a fazer em relação à biodiversidade. Muito obrigado. Obrigada, Telmo, pela apresentação. Obrigada também à Leitória Serralves pela oportunidade, pelo convite. Muito nos honra estar aqui convosco hoje e partilhar um pouco do que é o nosso trabalho. Dar nota, em termos de enquadramento, e antes de colocar a apresentação que temos preparada para vós, que de facto o município de Valongo tem aqui um caráter pioneiro e inovador em termos da área metropolitana, dado que já desde os anos 90, não é, que temos exemplos, por exemplo, com o Parque Paleozoico, que ainda hoje surge nos exames escolares, inclusive, é reconhecido a nível nacional e internacional, como já referiste bem, o Corrente Rio Leça, que veio agora dar origem, inclusive, este trabalho conjunto também com os colegas de Santo Tirso e da Maia de Matosinhos, e realmente o trabalho continua. Eu hoje venho abordar em específico um projeto que nos é muito querido, que é de facto o Parque das Serras do Porto, mas há outros trabalhos em curso no município. É um município que tem 50% da área florestal, que tem 2 grandes vales fluviais, do Lessa e do Ferreira, portanto muitos dos projetos são em torno desses grandes focos de biodiversidade, mas também estamos preocupados com a questão da natureza em meio urbano, portanto estamos inclusive envolvidos num projeto europeu que é o Biodiversities, é um trocadilho que de facto prima por dar valor à biodiversidade em meio urbano. E também dar nota que estamos em revisão do PDM com um amplo processo participativo e as questões de natureza também em meio urbano, as questões das nossas serras, dos nossos rios, têm sido o principal mote de participação da comunidade, portanto estamos muito atentos a essas questões. Eu, de facto, embora o meu largo projeto, o percurso no município, agora estou dedicada a uma iniciativa em específico, que é então as Serras do Porto, e é sobre esse trabalho que vos venho falar hoje. Esse trabalho envolve não só Valongo, mas também Gondomar e Paredes, portanto, no fundo, vamos abordar aqui um bocadinho o território que é comum. Portanto, eu vou partilhar convosco o meu ecrã, também que tem uma pequena apresentação que preparamos para hoje e que nos vai ajudar então a abordar Já está, vou só colocar em modo de apresentação. Eu presumo que estejam a ver bem. Sim, confirmam. Ok, muito bem. Então, a apresentação é dedicada a este grande projeto, na nossa opinião, que é a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto. Portanto, e que nos vem aqui ser apresentado também em nome, no fundo, da Associação de Municípios, que integra Valongo, mas também Gondomar e Paredes. Esta paisagem protegida é, de facto, engloba, de facto, as serras do Porto. São 6 mil hectares, uma infraestrutura verde. Estamos a trazer este conceito que já tem uma grande repercussão lá fora, que em Portugal começa agora a ganhar asas, que é, de facto, este conceito de infraestrutura verde. No Lessa falamos também na Azul, mas aqui temos um grande predomínio de floresta, da área florestal, portanto, predomina a verde, a 15 minutos do Porto, portanto, são de facto as áreas, nós quando estamos no Porto olhamos para o horizonte sem ser o litoral, são as serras que vemos, portanto, são as serras de facto da região do Porto, e temos então este projeto que reconhece a relevância então deste património e deste valor patrimonial em termos de paisagem também. Obviamente temos noção das fragilidades
e do facto de uma área periurbana, portanto, traz uma série de desafios por isso também, mas as pessoas de facto que nos visitam surpreendem-se e temos aqui encaixada na malha urbana, que é isso também que nos dá aqui muita originalidade, uma área enorme de natureza que devemos de facto valorizar. A nível da biodiversidade, no fundo é o tema, nós temos tanto a extinta, que está preservada hoje no registro fóssil, e reparem que temos muitos fósseis de seres marinhos, porque o nosso passado geológico tem esse historial, não é? Este território já passou do hemisfério sul, veio a viajar até onde nos encontramos hoje e esteve de facto coberto naquela altura por um mar interior, falamos aqui do Paleozoico. Hoje em dia já não temos trilobites, mas temos muitas outras espécies, várias delas protegidas e muitas outras super interessantes. O nosso logo tem a salamandra lusitana, que é assim o nosso ex-libris, e temos também espécies, por exemplo, insetívoras, como o pinheiro baboso. Eu não vou estender demasiado hoje a este nível, porque senão não teria tempo para tudo, até porque na nossa perspectiva, olhar um território e preservar a biodiversidade tem também a ver com preservar todo o resto do ecossistema, é algo que está integrado. Mas convidava-vos, também fica aqui o convite, para visitarem a página do projeto, no final tem o link, e há uma série de vídeos disponíveis e podem então depois assistir com mais calma e dar um bocadinho mais de atenção então a esta vertente das espécies de animais e vegetais que encontramos no território. Bem, para então fazer esta abordagem mais abrangente na nossa área e além então da questão da biologia, temos um grande património cultural ligado às tradições rurais, mas também, e destaco aqui em especial, o nosso património com 2000 anos relacionado com a mineração subterrânea de ouro do Império Romano, e dar aqui uma nota muito curiosa sobre a interligação então dos valores patrimoniais. A salamandra lusitânica, que falei há bocadinho, tem nas nossas minas romanas os melhores locais conhecidos para se reproduzir e para o período de metamorfose. Portanto, olhar para a salamandra é necessariamente olhar, por exemplo, para as minas romanas construídas pelo homem também. Ora, muito bem, este património e toda esta fauna e flora não fazem sentido sem as pessoas que cá moram, e há uma série de pequenas aldeias no entorno ou mesmo no interior do parque que acabam por ser âncoras em termos de conservação. E os habitantes têm se envolvido bastante neste projeto. Não só os habitantes, mas também quem nos visita. E estas serras são muito utilizadas, eu diria diariamente utilizadas pelas pessoas que moram na envolvente, tanto para caminhadas cotidianas como para trail, escalada, VTT, percursos equestres, etc. Portanto, temos aqui, como já viram, um potencial enorme e também porque, e nota-se aqui bem, o efeito mirador atrai muitas pessoas e das serras nós conseguimos ver todo o Porto e arredores. Ora bem, agora falando um bocadinho então deste projeto, porque eu acho que pode ser, nós quando abordamos o projeto, não é tanto no fundo para vangloriar, não é esse o nosso objetivo, é um pouco para dar o exemplo e nós temos noção que o nosso exemplo já foi útil a outros municípios e a outras iniciativas e portanto a minha ideia hoje é um pouco partilhar convosco a nossa experiência, dado que achamos que pode ser útil para outros casos. Portanto, isto começou realmente em Valonga, em abril de 2014, na primeira reunião. Peço desculpa que eu tenho aqui o telefone a tocar, espero que não me esteja a incomodar muito. Eu tenho, só um bocadinho. Eu peço imensa desculpa. Ora bem, nós temos então uma... Eu não estava à espera que isto acontecesse, como é óbvio, e peço imensa desculpa por isto. Raquel, estamos a ouvir muito baixinho mesmo, por isso não há Pronto, ok, então, eu vou pôr dentro da gaveta. Okay. É que eu estou no serviço ainda, consigo desligar o telemóvel, mas o telefone ainda não. Pronto. Ora, muito bem. Voltando então, e peço desculpa por esta interrupção, este projeto começou realmente em 2014, englobou os 3 municípios, como já vos falei, Valonga, Gondomar e Paredes, inclusive com um protocolo de colaboração, e temos então em abril de 2016 a constituição da Associação de Municípios. Foi necessária para que tenhamos uma passagem protegida de âmbito regional. Okay? Se for só um município, pode constituir passagem protegida de âmbito local, mas nós queremos alargar a escala e, de facto, tivemos que constituir aqui uma associação de municípios. Fizemos todo o trâmite da classificação com a discussão pública, definição de limites, regulamento de gestão
e classificamos então a área em março de 2017, foi a data de publicação em DR. Foi aprovada antes, em Assembleia Geral, mas em Diário da República foi publicada em março de 2017. E a partir daqui demos origem ao que achamos que foi a fase mais pioneira do nosso trabalho, que foi de facto o plano de gestão da área protegida e o facto de ser feito num formato participativo. Okay? Ora, muito bem. Hoje em dia já temos esse hábito, mesmo a nível dos PDM, há vários, Valongo é um caso, Maia outro, Gaia, Gondomar, estão todos a ser feitos com ambos os processos participativos, normalmente com a mesma equipa que trabalhou connosco, mas nós achamos de facto que fomos pioneiros a este nível, ainda bem que depois se alastrou e hoje em dia é hábito, portanto, é ótimo por isso. Este plano de gestão resultou, inclusive, nos primeiros encontros com o Parque. Nós hoje estamos na 4ª edição, decorre até amanhã a 4ª edição dos encontros com o Parque, e é um processo realmente também ele participativo, porque o programa é construído com o envolvimento das entidades parceiras, das escolas, associações, etc. Ora, muito bem, dar nota também que acho que é interessante que em 2019 integramos, portanto, a RENAP. A RENAP é a Rede Nacional de Áreas Protegidas, portanto, nós submetemos ao ICNF e eles acharam por bem, de facto, integrar a nossa área protegida, embora de âmbito regional, na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Ora bem, só dar aqui um bocadinho de nota, um pouco para perceberem esta motivação, e de facto são aqui algumas palavras do Presidente da Câmara de Valongo, que é atualmente Presidente do Conselho Executivo da Associação, e ele aborda aqui o investimento no estudo do território e o facto de nós estamos de facto gratos, face a este património que temos a responsabilidade de cuidar e temos de facto trabalhar em conjunto, tá bem? A natureza não conhece limites administrativos, portanto nós não estamos agora na comiada e de repente é paredes, uma águia não sabe isso, não é? Portanto nós temos de trabalhar em uníssono, em conjunto, é uma das grandes mais-valias deste projeto. Nós de facto, quando falo eles, falam os seus presidentes, falam em uníssono, isso é super, super importante e nota-se perfeitamente depois no decorrer do nosso trabalho, realmente a nível técnico. Ora bem, dar-vos então um bocadinho de nota, e há pouco falei da originalidade do processo participativo, acho que é importante desenvolver um bocadinho esse tema. Nós poderíamos ter feito o trabalho todos sozinhos, vai entre aspas, a Associação e os municípios. Achamos que era muito importante envolver aqui consultores especializados, e fomos, no fundo, convidar a arquiteta Teresa Anderson e outros, depois consultores em várias áreas temáticas que nos ajudaram a montar este processo, e depois então consideramos que era muito, muito importante também envolver entidades competentes, envolver proprietários, gestores florestais, professores, população em geral, e daí foram dinamizadas uma série de sessões participativas. Falamos em 6 sessões ao longo de 6 meses, em que se abordou, obviamente, o projeto e depois se organizaram grupos temáticos em que as pessoas puderam efetivamente contribuir com a sua reflexão, a sua sugestão, com base em cartas, com base em trabalhos de orientação em termos de inquérito. Foi um trabalho muito exaustivo, mas no bom sentido, também, e resultou então numa série de contributos que estão vertidos efetivamente no plano de gestão. Portanto, se vocês olharem para o plano de gestão, ele está trabalhado com base no processo participativo, ou seja, em Portugal é costume fazer ao contrário, nós temos uma base de trabalho que colocamos à consideração e recolhemos contributos. Aqui não, foi ao contrário, ou seja, nós recolhemos contributos primeiro e depois integramos esses contributos no plano de gestão. Este plano de gestão, no fundo, define unidades de gestão de paisagem, é este mapa aqui com estas 5 cores, e depois tem estes verdes que correspondem às zonas específicas, estratégicas de gestão relacionadas com a prevenção de incêndios, que é a nossa maior preocupação, e também então com a preservação da biodiversidade. Também, portanto, as zonas das charnecas, as zonas das linhas de água são as nossas prioridades, claro que as zonas das minas também, e estão então salientadas no que é a base cartográfica do plano de gestão. Ele está disponível na íntegra no site das Serras do Porto. Quem quiser visitar é só ir lá ao link, está aqui o direto, mas se forem ao link geral tem a ligação direta a partir da página inicial, e no plano de gestão tem o documento completo, está bem? Está disponível tanto o plano de gestão como os estudos prévios. Como eu aflorei há pouco, no decorrer deste trabalho todo, nós começamos a dinamizar anualmente os encontros com o Parque. Trouxe aqui por curiosidade o programa de há 2 anos, onde o ano passado foi uma vertente mais online, com o trabalho até das escolas
Este ano é que voltamos ao formato presencial, mas trouxe por curiosidade o programa de há 2 anos, porque o deste ano está disponível também no site, podem consultar, ainda se podem inscrever em algumas poucas atividades que vão decorrer amanhã, mas algumas ainda podem acolher mais participantes. E trouxemos este programa para perceberem que isto não é uma organização de nós para fora. Ou seja, há de facto aqui um destaque aqui a ver, que é no fundo o nosso contributo, que é uma grande caminhada com um piquenique convívio, mas depois quase tudo o resto é de escolas, de associações e de outras entidades parceiras. Portanto, o programa é realmente participativo. Ora bem, na primeira edição destes encontros, fizemos algo que achamos que é muito, muito importante em qualquer projeto, que é envolver a comunidade escolar. Portanto, foi criado o Clube das Escolas do Parque das Serras do Porto, aconselho qualquer projeto deste género, porque eles são fantásticos e são excelentes pontos de contacto com a comunidade. Se forem a ver, e agora temos aqui alguns exemplos, são alguns slides com exemplos de coisas que foram sendo feitas entretanto, e muitas delas, vocês veem que tem aqui o cunho das escolas, além das associações. Portanto, o que vou mostrar não é só da iniciativa da associação ou dos municípios, é da iniciativa de todos que se envolvem neste projeto, que é assim que nós trabalhamos, está bem? E tem saídas de campo, tem visitas interpretativas, tem atividades, assembleias de escola, que é uma coisa giríssima, que há escolas de cá que fazem, experiências na sala de aula, exposições. Eu optei por trazer coisas de anos anteriores, porque há coisas giríssimas deste ano que estão, inclusive, disponíveis. Vocês, se forem ao Facebook das Serras, há uma ligação, podem votar até dia 9 nos vossos preferidos, de insetos tridimensionais feitos com a escola de campo, ou pela escola de campo, pelos seus alunos e pelos pais, que estão espetaculares, espreitem. Há atividades de convívio, os miúdos têm que retornar, no fundo, a este contacto outdoor com a natureza. O voluntariado florestal, que é muito, muito importante na altura crítica do verão. E depois temos aqui atividades também de associações, como a plataforma do Alto Relevo do EUVIG, em que nós podemos detectar, inclusive, zonas com deposição de resíduos e registar. E também a sensação pela música. Amanhã à tarde vamos ter um concerto super, super giro com a Nova Terra, que fizeram a canção das Serras do Porto. Eles têm, por exemplo, um crowdfunding para financiar também e apoiar os seus projetos. Noutras atividades mais artísticas, temos o teatro, o land art, o facto de termos, por exemplo, sessões de desfiles de carnaval alusivos à fauna do parque. Isto são atividades autónomas das escolas, o que é que cada escola define o que é que é que tem mais sentido para si e desenvolve de forma relativamente autónoma. Claro que nós temos que colaborar, não é? Temos que, no fundo, a nossa posição tem sido desenvolver dinâmicas e recursos e colocá-los ao dispor depois da comunidade escolar e não só. Tem aqui o exemplo de um teatro que foi efetuado no ano passado, teve que ser online, mas correu lindamente. Exposições itinerantes, os nossos Guardiões da Floresta, uma aventura juvenil que lançamos em março, fichas de trabalho, e depois temos também outras atividades também com os nossos parceiros. Há um parceiro extraordinário que temos, que é o Museu de História Natural da Ciência da Universidade do Porto, que organiza, por exemplo, sessões da Ciência Viva no verão. Outros exemplos, também agora com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com quem temos um protocolo e fazemos ações de monitorização. Se queremos envolver professores, temos que os capacitar, portanto, há várias ações de formação acreditadas que têm tido uma adesão enorme, e também é importante termos noção que as pessoas precisam de ter o seu reconhecimento e o seu convívio, e os encontros também servem muito para isso. Este ano não vamos conseguir, mas não deixamos de ter momentos de celebração, neste caso com o concerto. Ora bem, isto tudo, e até agora falamos um pouco do que é mais a vertente de sensibilização, de divulgação, mas o projeto não faz sentido se não houver ação efetiva no terreno, portanto, e essa já vinha de trás, e nós estamos a tentar escalá-la, digamos assim. Este é um terreno de Valongo, que está no Projeto Futuro desde 2011 e conta com o apoio da Lipor também há vários anos. A Lipor e o seu projeto de metros quadrados são excepcionais, têm-nos ajudado imenso. E a associação, no fundo, o que tem feito é dar aqui um cunho mais territorial, mais regional a este tipo de trabalho. Só alguns exemplos, no fundo, as plantações, claro, com os nossos tapadores e com o público escolar, mas também ações, por exemplo, de controle de invasoras com os mais crescidos. Também vão haver 2 ações, por exemplo, de controle de invasoras também integradas nos encontros e, obviamente, na Semana Nacional que está a decorrer, ibérica, das espécies invasoras. Portanto, a intenção é integrar todos os projetos e dar-lhes um sentido comum, digamos assim. Ora bem, outros trabalhos. Em 2018, o nosso primeiro projeto financiado, das charnecas,
e também tem disponível no site das Serras a brochura que foi feito, o caderno de campo, que tem uma série de habitats característicos com as suas espécies, também aconselho a que visitem, acho que vão gostar bastante. E aqui uma nota especial, porque em 2019 a Lipor conseguiu o financiamento fundamental e alargou inclusive a área de intervenção nas Serras do Porto, portanto neste momento são já mais de 20 hectares que apoia cá, portanto, e é excepcional. Mais recentes, temos tido a sorte de conseguir todos os anos ter projetos e apoios para este território. Em 2020 tivemos um projeto de valorização dos rios Ferreira e Sousa, bem, com intervenção nas margens e uma série de projetos, não, desculpem, de recursos também educativos e técnicos. Isso resultou na criação de 3 polos laboratório rios, também são polos demonstrativos de boas práticas em termos de bioengenharia. E temos a decorrer até final deste ano um trabalho bem muito importante, então temos noção a nível do Porto da problemática das espécies invasoras, portanto está presente em todos os nossos trabalhos, mesmo que falei antes, também teve esse tipo de controle, mas temos um agora específico sobre isso, com áreas mais alargadas e de encosta, que é então a gestão de áreas ocupadas com espécies invasoras, também acácias, áqueas, erva das pampas, tintureira, robínia, ailantes, pronto, por aí. Para continuar com exemplos em termos de dinamismo, temos então o site que já vos falei, e é óbvio que para as pessoas se apropriarem um pouco desta área protegida foi necessário colocarmos no terreno toda a sinalética, também, e há painéis de boas-vindas, além da informação rodoviária. Em todos os projetos que nos envolvemos, procuramos também informar bastante a população, porque isso é super importante. Aqui este exemplo deste MUPI, com o último projeto então dos rios Ferreira e Sousa, criamos uma marca, achamos nós, muito associada ao nosso logo, com a salamandra, com o rabinho que faz o rio e depois com as montanhas. E temos também está disponível o link no site das Serras, o vídeo de autor do Paulo Ferreira, do Parque das Serras do Porto, entre outros vídeos disponíveis, que acho que é muito, muito interessante para quem quer conhecer melhor este território. O passaporte foi um projeto que surgiu ano passado, ficou assim um bocadinho, pronto, em stand-by por causa da pandemia, nós optamos por prolongá-lo e manter-se ativo. Este ano sugere uma série de locais para visitar, recebem os vossos carimbos e podem, no fim, no fundo, pedir-nos aqui um brinde das Serras do Porto. Eu estou já na reta final. A minha ideia é não demorar muito na apresentação para deixar ficar mais tempo para o debate. Dar nota aqui de um projeto que é muito querido dos nossos senhores presidentes e que será muito importante até, por um lado, para ordenar a visitação e, por outro lado, também para incentivar ao conhecimento do território, que é então a rede de percursos pedestres. Nós vamos lançar amanhã uma fase experimental o site, com o web app da rede de percursos, e as pessoas, depois, a partir da próxima semana, podem aceder e podem começar então a descobrir. Há uma grande rota com 59 km que circunda todas as serras, e há depois 17 pequenas rotas com várias variantes, portanto, para seguirem à descoberta então do nosso território. Ora bem, o que é que temos aprendido com isto? Aprendido bastante. O facto de sermos um projeto participativo, de índole participativa, traz de facto uma maior aprendizagem, porque aprendemos imenso com todos os envolvidos, e quando eu falo isto, falo em termos de equipas intermunicipais e depois também com todos os consultores, parceiros, participantes em sessões, etc. Isso dá-nos novos horizontes, dá-nos uma nova perspectiva também das coisas. Claro que resulta em novas redes e novas partilhas. Temos vários parceiros, a Lipor é um exemplo, a Faculdade de Ciências, o Museu de História Natural, entre outros, além das escolas, obviamente. Portanto, isso dá-nos até uma capacidade de intervenção além do que existiria se agíssemos sozinhos. E sem dúvida que com isto tudo se consegue um maior sentido de pertença e maior envolvimento, tanto dos técnicos dos municípios como das pessoas de fora. Já que falamos hoje, e o tema é biodiversidade, e falamos agora em envolvimento, lá estava aqui um desafio que não é restrito às terras do Porto, mas pronto, é de todo Portugal, inclusive no estrangeiro. Eu não sei se conhecem, mas há uma plataforma online que incentiva a ciência cidadã, e qualquer pessoa pode participar nesta plataforma. O registro é facílimo e a inserção de dados é facílima, portanto, sempre que registarem ou que observarem uma espécie, qualquer que seja, podem registá-la nesta plataforma. Neste caso há um projeto específico das Serras do Porto,
mas não é obrigatório que o façam no nosso território também. Mas é muito, muito importante. Os investigadores baseiam-se bastante neste trabalho. Nós estamos neste momento, inclusive a título de exemplo, a desenvolver um trabalho de aumento de conhecimento dos invertebrados, e os investigadores estão também a basear-se nestes contributos para alcançar então o melhor resultado possível em termos do que é a compilação do conhecimento do existente. Portanto, fica aqui um bocadinho este desafio, também de se juntarem a todos já as muitas pessoas que se envolvem neste projeto, é extraordinário. E também já dar aqui nota, quando nós lançamos no dia 2, tivemos umas jornadas cá em Valongo e lançamos, eu digo cá porque eu estou na sede das Serras do Porto, que é em Valongo, é mesmo no centro da cidade de Valongo, porque Valongo está às portas da Serra, portanto a sede fica na cidade e ao mesmo tempo na Serra. Lançamos o livro dos 5 anos, o livro comemorativo dos 5 anos da associação, e também convido, pronto, este não está ainda disponível online, estará, neste momento nós estamos aqui a namorar a versão impressa, mas se alguém tiver interesse também envia-nos um mail, ou telefona também, preferencialmente não quando estivermos numa sessão como estas, mas pode telefonar-nos e abrirmos de fazer chegar. Portanto, são 5 anos recheados de muita atividade, de muito dinamismo. O livro está muito, muito bonito, é um orgulho para nós e será um orgulho também continuar este trabalho e daqui a 5 anos ter um livro ainda mais gordinho que este, que será bom sinal. Pronto, fica aqui o último slide, então é um agradecimento pela vossa atenção e um convite também a que percorram o nosso território, que nos conheçam tanto o património como o nosso trabalho também, e estarei então disponível para questões que possam ter após a intervenção de Vila do Conde, e por agora é isto. Portanto, só para fechar, portanto, este foi um projeto que está em curso em Valongo, envolvendo também municípios vizinhos, também, mas obviamente, e reforçando aqui o que disse no princípio, há outros projetos em curso no território, algo idêntico o do Lessa, portanto, também tem a intenção de vir a criar uma área protegida de âmbito regional, e depois também todo o trabalho no que respeita aos vales também, além do Lessa, do Ferreira, e da biodiversidade em meio urbano, que é algo que não se fala muito e que é super, super importante. Bem, obrigada, Telmo, vou cancelar aqui o partilha. Muito obrigado, Raquel. Deu mesmo vontade de sair daqui de casa e ir já correr para o Parque da Serra. Eu felizmente conheço, já consegui visitar mesmo antes da pandemia e participar em algumas das ações também, mas de facto dá mesmo vontade e fico muito contente pessoalmente também de ver a Valongo a conseguir valorizar o seu capital natural, porque de facto sempre o teve. Nem sempre conseguiu mostrar, mas acho que agora as coisas estão-se a ver e as pessoas também estão bastante envolvidas, isso é mesmo muito interessante. Eu tinha aqui já muitas perguntas para fazer, mas não as vou fazer, vou respeitar as regras e vou mais uma vez obrigado, Raquel, e já de certeza que voltamos à conversa. E eu agora ia fazer a apresentação da nossa próxima oradora, que é a arquiteta Rita, que nos vem representar o município de Vila do Conde, e ela é licenciada em Mestre em Arquitetura também pela nossa Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Trabalhou também no setor privado, em gabinetes de arquitetura nacionais, mas também em Barcelona, e depois regressou a Portugal para ingressar na carreira de Técnica Superior da Câmara Municipal da Trofa desde abril deste ano. Foi também bombeira voluntária, os bombeiros também são agentes de proteção da biodiversidade, no ativo desde 1999 até 2013, estando agora no quadro de reserva. Neste momento é vereadora em regime de permanência da Câmara Municipal de Vila do Conde, desde setembro de 2020, e basta-me também agradecer à arquiteta Rita Freire a sua presença para que nos possa falar um bocadinho daquilo que é a biodiversidade, dos trabalhos de biodiversidade de Vila do Conde, que também é um rico município em termos de biodiversidade, e tenho a certeza que a arquiteta Rita nos vai trazer aqui uma excelente história. Passaria agora a palavra então, e muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Estou um bocado intimidada depois da Raquel.
Não tenho uma apresentação assim bonita para mostrar. Um dia vou ter. Agora estou nesta versão política e, portanto, as questões que eu venho trazer aqui da biodiversidade acabam por ser um bocado políticas e um bocado a ver com a minha área de formação, que é a arquitetura. Sempre muito ligada ao planeamento, portanto, estou sempre numa escala acima de 10.000, mas também tenho, também tenho aqui a parte da variação dos jardins e espaços públicos, o que me leva para a biodiversidade urbana, não é? Como já falou a Raquel, que também é muito importante. Aliás, eu acho que é aquela que agora tem tido até mais foco. Não querendo ser totalmente política, mas não tão técnica, porque eu não tenho os conhecimentos técnicos de biodiversidade como tem a Raquel, eu vou saltar aqui para a escala do ordenamento do território. Isto porquê? Nós estamos, quase todos os municípios neste momento estão a rever os planos diretores municipais por força do novo regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. E uma coisa que nós temos assistido desde o início da pandemia é esta valorização dos ecossistemas e da biodiversidade, esta coisa do teletrabalho, das pessoas estarem em casa e não irem ao shopping, não irem às compras e precisarem de um espaço de lazer, no fundo, e de contacto com a natureza, ou seja, voltámos a valorizar aqui a parte da natureza, da biodiversidade e a olhar para ela com os olhos que há muito tempo não era vista. Portanto, eu acredito que esta situação pandémica poderá ser poderá até dar-nos uma perspectiva boa para o ordenamento do território de uma forma diferente. Entretanto, estamos a assistir, ao mesmo tempo que se nos impõe esta pandemia, temos o fim de um quadro comunitário do Portugal 2020, que foi um quadro muito vocacionado para a economia, para nos tirar de uma crise económica, muito apostado sempre na minha área de formação, no botão, no concreto, nas atividades económicas. Ora, agora saem os novos planos, saem os novos programas, não é? O plano de recuperação e resiliência, para ver se conseguimos levantar o nosso país. Sai a estratégia de desenvolvimento para o norte, para o período de 21-27, e o que não é espanto de ninguém, é o que me está a parecer, é que efetivamente tudo nos conduz à valorização ambiental e dos ecossistemas. Já não só na perspectiva que nós tínhamos até aqui de reciclar, que foi uma coisa a que a nossa geração, ou pelo menos a minha, já foi habituada, mas a ir além de reciclar e começar a olhar para a natureza e para os outros habitats. Parece que nós de repente demos conta que não estamos sozinhos no planeta. E desse ponto de vista eu acho que a pandemia foi boa. Foi boa. O que é que depois não é bom, que eu acho que não está assim tão bem conjugado? Ora, os planos de ordenamento do território, e aqui meto os intermunicipais e meto os planos diretores municipais, são planos que estiveram sempre vocacionados para olhar para o espaço urbano e para valorizar o espaço urbano. Tudo que não fosse urbano era uma mancha em branco. Obviamente tínhamos as reservas ecológicas, tínhamos as reservas agrícolas, mas eram apenas olhadas como condicionantes, como coisas más. Não havia nada de proveitoso que pudesse vir delas. E eu acho que agora chegou a hora de olharmos para estes planos diretores municipais com consciência, com esta consciência de sustentabilidade do nosso planeta, que vamos deixar aos nossos filhos, e de olharmos para o solo rústico, finalmente, e para os habitats e para todos os nossos ecossistemas e ver neles uma potencialização da qualidade de vida, sejam eles em meio em rústico, sejam eles em urbano. Ora, o plano Vila do Conde está agora em elaboração, não é? E nós somos um concelho muito rico em biodiversidade, tal como Valongo, devemos ser dos poucos concelhos na área metropolitana do Porto que temos paisagens protegidas. Efetivamente, a nossa joia da coroa é a paisagem protegida regional litoral de Vila do Conde e a Reserva Ornitológica de Mindelo, que foi publicado até em 2020 o seu regulamento. Ora, nós queremos,
E isto a nível do plano direto municipal, e agora sim vou partilhar aqui uma imagem só do município, se puder ser, se eu conseguir. Não sei se consigo. Ainda está a carregar. Quando estiver, nós também avisamos. Já está a chegar a imagem. Vamos a ver. Este é o nosso município de Vila do Conde. Felizmente temos uma orla costeira extensa, mas temos um município que é muito grande. Não faço ideia da área do município de Valongo, mas o nosso município tem 150 km aproximadamente de área, 80 mil habitantes. Está efetivamente, tal como o Valongo, a 20 minutos do Porto. Estamos mais perto do Porto de Leixões, a 10 minutos. E somos confinantes com o aeroporto, mas, apesar disso tudo, conseguimos manter o nosso caráter rural muito, muito, muito forte. Nós somos um município agrícola porque, efetivamente, deveremos ser, creio eu ainda, a maior bacia leiteira do continente, e damos de comer à vaca, como eu costumo dizer que nós não somos agrícola, nós damos de comer às vaquinhas que temos. No nosso município, depois acabamos por ter outros valores paisagísticos, para além do valor agrícola em si, que é efetivamente a atividade predominante, e temos a paisagem protegida, e estamos a pensar seriamente, à semelhança do que aconteceu com as Serras do Porto, pensar uma paisagem mais numa perspectiva mais cénica. A paisagem protegida é a nossa joia de coroa a nível de biodiversidade, e neste momento estamos a pensar criar uma outra paisagem, também ela protegida, mas que nos dê outra experiência diferente. A ligar essas duas paisagens, no fundo, digamos assim, sendo um bocadinho exagerada, faz parte dos políticos, temos o Rio Ave, o grande corredor ecológico do Rio Ave, que já está continuado no município da Trofa e no município de Santo Tirso, e creio que agora Guimarães também já está a fazer um parque e a revitalizar as margens do Rio Ave. E depois temos uma série de outros rios e ribeiras que temos todo o interesse, pelos seus ecossistemas, de preservar e de vir a potenciar. E quando digo potenciar, é mesmo levar isto. Eu sou uma pessoa que venho da área das atividades económicas e acho que a grande falha do que está a acontecer no pensamento da biodiversidade é de não pensarmos na parte económica da biodiversidade. A biodiversidade é vista como são paisagens onde eu posso ver espécies que só ali existem, mas que não as posso potenciar, porque no fundo eu estou a penalizar os proprietários destas áreas. Estou a penalizá-los. Eu tenho as áreas, desculpa, está o sino a tocar, não sei se vocês ouvem. Estou ao pé da igreja. Não estamos a ouvir. Não? Ok, ótimo. Uma coisa que considero que é muito má e que tem que ser estes planos, os nossos planos diretores municipais a pensar, é exatamente como é que eu vou compensar estas pessoas. Porque eu tenho proprietários que acabam por não poder intervir nos seus próprios terrenos, porque a Câmara e a área metropolitana e toda a gente está muito interessada nos terrenos deles, mas eles no fundo não tiram nenhuma compensação, disto. E então eu acho que a grande tarefa que nos cabe enquanto urbanistas e enquanto pensadores do território é também esta. É não só fazermos o que todos estamos já a tentar fazer, que é identificar as áreas onde há o zonamento de biodiversidade, no fundo, não deixa de ser um zonamento, mas como vamos potenciar e como é que vamos compensar estes proprietários que acabam por estar condicionados pelo facto de estarem nestas áreas. E aqui eu acho que os finlandeses estão um bocadinho mais à frente e já há a compensação através dos créditos carbónicos, não é? Que era que não, sinceramente, não sei como é que isso se formaliza, mas acho que deveria haver um esforço coletivo, não sei se da área metropolitana, mas deveria haver um esforço coletivo por tentarmos entrar nestes mercados que nos permitem também
ir buscar compensações e, no fundo, incentivar estas pessoas a agirem connosco sobre estas áreas do território. Eu falo porque elas vêm aqui queixar-se e é um bocado complicado. Depois, queria também falar das dinâmicas, explorar estes corredores de biodiversidade, como é, por exemplo, o nosso Rio Ave, e explorá-lo em todas as suas vertentes, sejam elas por visitação, sejam elas através de desportos náuticos. No Mitico o rio volta a ser navegável, mas tudo coexistindo com os habitats que nele existem, é também um dos grandes desafios que nós temos para o nosso plano, para o nosso PDM. Ora, eu estou aqui a ver se me oriento na minha conversa, vou-vos entretanto passar aqui, esta é a nossa área da nossa paisagem protegida. Também temos um site que é este Naturconde, onde vocês podem visitar o site e também podem vir cá, que é muito bonito. É junto ao mar, tem essa vantagem. Ela interliga-se, relaciona-se com os caminhos de Santiago e, portanto, temos muitos visitantes que acabam por ser de passagem e que contemplam a paisagem quando vêm por este percurso litoral. E nós queremos potenciar isso mesmo, potenciar este não é bem turismo, porque é um turismo de passagem, mas fazer com que o turismo de passagem tenha estes, quer outros, passem por zonas onde possam contemplar espaços naturais de qualidade. E estamos a trabalhar nesse sentido no PDM. Depois, olhar, no fundo, o que nós queríamos era conseguir aglutinar ambas as paisagens. A paisagem protegida, o que nós viremos a chamar, se tudo correr bem, o Parque das Brisas, e tentar uma sinergia entre eles, conjuntamente com a CIBIO. O Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos está instalado no nosso território. Creio que já é público, eles ganharam um projeto internacional que é o Biopolis e nós queremos explorar este potencial que temos efetivamente no território e que nos vai trazer uma grande capacidade não só científica, como outras que nós acreditamos que poderão estar relacionadas com ela. Simultaneamente, estamos a candidatar, já entramos no BUPI, que é o Cadastro dos Terrenos Rústicos, porque nós acreditamos que, conhecendo os proprietários e as propriedades, acreditamos que conseguiremos chegar à tal compensação que vos falei há bocadinho. A nível de território, para uma arquiteta isto é uma coisa nova, porque os territórios eram pensados sobretudo em função das áreas industriais e dos aglomerados urbanos, como já disse. Portanto, isto agora é um novo desafio que temos pela frente, todos, de dar a mesma importância ao rústico de que demos até hoje ao urbano. Também quando a colega há bocadinho falava do ambiente urbano, Vila do Conde, e agora mudando para uma escala mais terrena, Vila do Conde, a nível de ambiente urbano, estamos a tentar fazer estes pequenos apontamentos que já começam a aparecer nas outras cidades, que é termos os relevados em prado espontâneo, ter as caldeiras já também com flores para promovermos a polinização, os hotéis de insetos que temos no nosso parque da cidade, começar a ter esta função sempre muito associada à pedagogia, sempre num caráter pedagógico, mas que introduza práticas que promovam a biodiversidade dentro da cidade e do meio urbano. Efetivamente, temos uma cidade muito bonita em espaços verdes, também vos aconselhava a vir visitar, porque é um bocadinho difícil de gerir, porque as pessoas não percebem muito bem ainda o papel da árvore e dos espaços verdes, mas como nós lutamos diariamente para explicar que, efetivamente, as árvores nos ajudam a equilibrar a temperatura, a diminuir o ruído, a compensar o carbono, não é? Mas, mesmo assim, está a ser um bocadinho difícil esta consciencialização em meio urbano, não está a ser muito fácil. Mas nós vamos conseguir, vamos continuar a tentar e vamos lá chegar.
Eu queria passar o vídeo que tem, que eu não sei como é que é, porque alguém passa. Rita, não sei se terminou então a sua. Sim, Sim, sim. obrigado então, e mais uma vez obrigado por ter participado e por nos trazer estas imagens tão agradáveis de Vila de Conde, que é outro município, como eu disse no início, que felizmente eu vivo no meio. Eu vivo entre Valongo e Vila de Conde, por isso consigo ir aos dois lados rapidamente. Mas de facto é fantástico podermos passar em certos locais de Valongo e de Vila de Conde e poder apreciar esta paisagem que nós temos e que, como a Rita referiu, muitas vezes não é valorizada, nem sequer é valorada. E penso que se calhar será esse o maior desafio que nós temos entre mãos. Claro que existem muitos desafios para a biodiversidade e para a nossa diversidade também, a diversidade humana, mas fazer com que as pessoas compreendam o que é a biodiversidade e a sua importância é talvez das tarefas mais complicadas. A Raquel já falou um bocadinho sobre isso, mas de facto este papel, esta necessidade de envolver os cidadãos para que os projetos corram bem é essencial. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre isso, a Raquel e também a Rita, de que forma é que Valongo e que Vila do Conde veem a necessidade ou a obrigatoriedade da participação do cidadão para que estas decisões sejam mais bem aceitas, vamos dizê-lo assim. Não sei se mantemos a ordem de participação. Acho que sim. Acho que, começar, neste momento estamos numa fase de conversa, por isso convido a todos que também queiram participar com as suas perguntas, possam colocá-las no chat ou então através do levantar a mão para conseguirmos falar aqui um bocadinho. Raquel, desculpa. Então, já agora dar nota que há pouco a Rita falou na área do território, de facto o Valongo é metade de Vila de Conde, o Valongo tem 75 km² e tem quase 100 mil habitantes, portanto, se pensarem, como eu disse, que metade do concelho é floresta, há uma grande dicotomia aqui entre a área urbana e a área de natureza, vá no seu sentido mais estrito, portanto, o desafio é grande também a esse nível, mas também damos aqui uma proximidade que lá está, também envolve os cidadãos às vezes de outra forma. Da nossa experiência, é mesmo muito importante envolver os cidadãos. É um desafio, ou seja, é um desafio grande, primeiro uma questão de gestão de expectativas e depois, se nós de facto queremos envolver no sentido de valorar e de integrar os contributos dos cidadãos no nosso trabalho, temos que estar realmente receptivos a isso, ou seja, a participação não pode ser só porque fica bem dizer ou para surgir numa bonita apresentação, não é? Tem que ser efetiva.
Eu acho que ainda hoje, conversando com a Teresa Anderson, com a arquiteta que nos tem acompanhado a nível de consultoria externa, ela própria diz que o nosso plano de gestão foi condicionado pela participação pública, mas isso não na forma negativa, mas de facto foi. Obviamente que os consultores também tiveram ali um papel muito importante, mas as bases da participação pública é que orientaram, no fundo, o desenho desse documento. Mas eu acho que é super importante, porque nós notamos hoje que a força que a nossa área protegida tem, e se virem o reconhecimento que tem tido e a originalidade que se incuta esta área protegida, vem muito daí, vem muito do envolvimento. E o facto de nós, quando termos uma atividade como esta dos encontros, nós lançamos o repto e recebemos N de contributos, não é, das associações, das escolas, dos parceiros. Isso é realmente significado que resultou, porque se nós não tivéssemos feito este trabalho todo, que não é fácil, não é, que é preciso muita paciência, que se tivéssemos feito este trabalho todo, hoje em dia nós não estaríamos no patamar em que estamos e não teríamos o projeto com o significado que ele tem. Portanto, eu acho que é super, super importante. Também é muito importante, e há pouco já que falaram também da questão de desenvolvimento dos proprietários, eles também foram chamados, não só às sessões gerais, como houve até sessões e conversas mais próximas com proprietários e gestores florestais. Aliás, hoje em dia a Navigator é a nossa parceira também. Portanto, nós temos que ir buscar e trazer ao projeto aqueles que estão também no terreno diariamente, porque senão não faz sentido, não é? Pronto, e temos que estar disponíveis para trabalhar com eles. Dar aqui nota, porque falou-se já dos mercados de carbono, estou-me a estender talvez, mas fica já destas notas, pronto. A Lipor ajudou-nos e nós temos um projeto, no fundo, construído de sequestro de carbono para o território. Claro que ele tem uma escala e faz sentido uma escala que é já significativa, portanto o que estamos a fazer agora é trabalhar estes projetos que temos uma escala mais pequena para ganhar consistência e experiência, não é? Mas já demonstramos, até junto do Governo, disponibilidade, no fundo, para apresentar esse trabalho e para acolher, estão a trabalhar nessa área, não é? Durante este ano, e para acolhermos cá um projeto piloto a esse nível. Portanto, seria muito importante, mesmo para valorizar, lá está a questão dos proprietários, que até querem ter outro tipo de floresta na sua área, mas também precisam ser ressarcidos disso mesmo, não é? Rita, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação... A minha experiência é semelhante, não é? A nível da paisagem protegida, aqui a questão é, alargando a biodiversidade a 150 km², fica um bocadinho assustador, sobretudo porque esta questão do mercado, esta questão do mercado carbónico, eu acho que em Portugal ainda está pouco explorada e, de certa forma, é muito bonito eu sou desbocada de todo, é muito bonito nós andarmos com as paisagens protegidas à frente, mas o que é certo é que as pessoas não se sentem, no fundo, não embora colaborem connosco, percebem porque há regras e porque as regras têm sanções. E tendo sanções, ninguém quer ser sancionado, não é? Mas devia de haver um incentivo, ou seja, porque o que eu assisto é pessoas mais idosas que não percebem esta súbita valorização do habitat que sempre ali esteve, como eles dizem, sempre esteve naquele sítio, e que de repente eles dizem que as associações e ambientalistas mandam mais no espaço do que eles. É esta a visão do município. Isto, eu no fundo acho que tudo bem que a gente fala com as pessoas e eles percebem a parte pedagógica, eles percebem o contributo deles. Acho que criar, como já foi, como há câmaras e há entidades que acham que criar fundos económicos ou expropriar os terrenos e dar dinheiro às pessoas que é a solução, e eu acho que a solução não estará aí, a solução estará em procurarmos uma forma económica, que mais uma vez eu levo outra vez para o ordenamento do território, tal como há planos de perequação para formalizar, para materializar planos de pormenor, haver planos de perequação que nos permitam ir ao tal mercado carbónico internacional e conseguir fazer ver ao Sr. Manel, que tem o terreno na paisagem protegida com 500 metros quadrados,
que ele com 5 créditos de carbono vai obter 5.000 euros. E aí, se calhar, o Sr. Manel até fica todo contente de poder colaborar connosco. E é neste sentido, nós vamos avançar com o BUPI por causa sobretudo, vamos avançar e vamos investir na área da paisagem protegida para termos o cadastro, porque acreditamos que o caminho será por aqui. Poderíamos estar completamente errados. Esperamos que não. Mas de facto também eu tenho aqui bastantes perguntas, vou tentar fazê-las todas. Mas também, mais uma vez, convido a todos a participarem se quiserem fazer alguma pergunta através do chat. A minha questão era mesmo em relação a esta, como é que nós relacionamos, nós estamos aqui numa conversa de biodiversidade, não é? Mas estamos a falar muito em paisagem também. E só para que as pessoas em casa também compreendam que a paisagem só o é porque tem biodiversidade. E se não tratarmos dessa biodiversidade, a paisagem também desaparece. E de que forma é que nós conseguimos valorar essa paisagem? Esta é uma batalha que a União Europeia tem vindo a ter, penso que pelo menos desde 1996, se calhar até antes, de reconhecimento da paisagem como capital natural. Seria possível, e agora lanço mesmo só um desafio e só uma provocação, será que, por exemplo, uma pessoa que tenha um terreno bem cuidado, bem tratado, biodiverso, com diferentes espécies, não poderia receber, por exemplo, uma redução do IMI por estar a prestar esse serviço à comunidade? É só uma provocação, mas podem responder também. O microfone está desligado. Rita, não sei se disse alguma coisa. Não sei se a Raquel vai falar, se é pela mesma ordem. Não, pode. Vamos trocando, vamos trocando. Eu ainda não percebi, sou sincera, e agora é mesmo um desconhecimento que eu tenho, e eu vou aproveitar para tirar dúvidas, não é? Que é, os terrenos rústicos, que eu saiba, pagam um valor muito residual do IMI. Pagam um valor residual, também tenho ideia disso. Ou seja, deixa de compensar ao proprietário face ao valor que é, não é? Eu acho que só o IMI, e no fundo estou outra vez a dar dinheiro do Estado para resolver o problema. Quando nós temos que olhar para estes sistemas e para estas paisagens e se é este o futuro, temos que olhar para isto numa perspectiva económica, numa perspectiva lucrativa, como teremos que olhar para as sociedades energéticas, para autoconsumo, mas quando se esgotado o autoconsumo até podemos ir buscar rendimentos, não é? Acho que temos que olhar para isto porque nós somos um país muito bonito, à beira-mar plantado, mas teremos que ir aos mercados internacionais com os outros países, sejam eles na vertente carbónica, na vertente energética, que já vamos, creio eu. Agora, acho que nós andamos muito preocupados em valorizar, em educar as nossas crianças, mas depois os nossos empresários e o nosso particular não ver retorno, acaba por faltar-nos a força impulsionadora para isto poder ganhar uma grande força mesmo, seja ela local, seja ela nacional, porque de facto eu tenho uma universidade no território, uma universidade que me ganhou um projeto de relevo na área da biodiversidade, e eu gostava de ter aqui uma força motriz que me impulsionasse este projeto e que me ajudasse a pô-lo no mercado, seja ele qual for. Sou um bocado utópica. Penso que não, acho que estamos todos a lutar pelo mesmo. Raquel, não sei se queres adicionar alguma coisa. E posso só abordar um bocadinho a nossa experiência. Eu acho que nós aqui temos dois tipos de proprietários, não é? E isso será talvez o mesmo das zonas do género, que são proprietários que têm as suas áreas há décadas alugadas a grandes gestores florestais, pronto, e que no fundo já têm, pronto, esse rendimento certo e que no fundo tem que regredir, não é? E nós, o que tem sido possível, e também graças à Navigator tenho que o dizer, é trabalhar com ela e com os proprietários de modo a que as novas intervenções já tenham parcelas para conservação, ou mais parcelas para conservação. Isso tem significado normalmente em Valongo, portanto, nos últimos projetos de replantação de eucalipto mantém, certo, a área de exploração, mas aumentou significativamente a área para conservação. Portanto, nós temos que ter noção, e as pessoas que
possam estar a ouvir, nós notamos isso muito no PDM, há um sentido do cidadão comum em dizer que, ok, agora vamos retirar daqui os eucaliptos e colocar autóctones, isto a nível nem técnico, nem ecológico, nem de governança, nem de investimento, isso é possível, então nós temos que ser realistas, não é? E a ideia é trabalhar lá paulatinamente para ir mudando de forma gradual a paisagem. Podemos manter aqui um retorno económico, mas o que nós queremos é tornar mais biodiverso e trabalhar em mosaico e preservar especialmente as zonas sensíveis de linhas de água, de habitats prioritários, etc. Olha, o que eu concordo com a Rita, quer dizer, só por mim não vai lá, não é? Tem-se falado muito na questão dos serviços de ecossistemas, portanto, serem ressarcidos por isso. Aliás, a tónica agora até das AIGPs, da Áreas de Gestão da Paisagem, nós submetemos uma candidatura, estamos agora, temos que articular isso com a DGT, vai um bocadinho nesse sentido, ou seja, há uma série depois de componentes, se puder vir a ir para a frente, e uma delas é poder haver fundos que valorizem os ecossistemas que são prestados por uma certa área e que o proprietário possa ser então ressarcido disso. Porque nós notamos também da parte do público que tem aquela ideia de que tudo está disponível, de que as serras são todas de toda a gente, e isso não é assim, as serras são privadas. O município de Valongo tem uma área própria, mas mesmo assim é pequenina em comparação com o restante território, mas também mesmo isso, ou seja, nós queremos o público cá, mas também eles têm que perceber que é um privilégio estar cá, não é um direito, não é? Há um privilégio em usufruir das serras. E toda a gente acha que é um direito, não é bem assim. Portanto, nós também podemos caminhar, já não estamos ainda nesse ponto, mas podemos caminhar para um ponto em que as próprias pessoas que usufruem também possam colaborar, não é, para a sua conservação. Outra coisa que eu ia dizer é que, além desses proprietários maiores, não é, que têm áreas com gestores florestais, há outros proprietários que nós chamamos mais, pronto, que não fazem uma gestão ativa, não é? E essas áreas preocupam-nos bastante, e é sobre essas que nós temos intervido essencialmente, que são proprietários mais velhos, que pronto, já não têm aquela capacidade, no fundo, de fazer a gestão corrente, e normalmente as proprietários estão muito receptivos a trabalhar connosco, ou seja, porque nós temos projetos, lá está, de reconversão, até com voluntários, de projeto futuro, ou de controle de invasoras, e eles não conseguem, no fundo, investir na área, mas estão receptivos a que nós, em conjunto com eles, possamos contribuir para a melhoria ecológica daquelas áreas. Portanto, ou seja, nós podemos contribuir, não tirando-lhes, no fundo, o IMI ou dando-lhes dinheiro diretamente, mas ajudando-os a gerir a área, claro que sempre com um objetivo de conservação, não é? Que é esse o nosso mote. Portanto, sim, ou seja, eu acho que nós acabamos por contribuir pela ação. Pronto, e os proprietários reconhecem isso, e isso vê-se porque nos projetos seguintes eles estão sempre receptivos e dizem, quando eu também quero, depois os vizinhos vêm, mas eu também quero, no próximo projeto também quero entrar, e isso está-se a verificar e é muito interessante, sim, é muito interessante mesmo. Esse de facto é um insight muito, muito interessante. Não precisamos disso só pela parte económica, poderemos ir só pela parte mesmo de colaboração, e isso poderá também ser uma alavanca. No entanto, eu também gostaria de referir que, de facto, eu também sou da opinião que devemos pensar nos serviços de ecossistema como uma forma de nós valorizarmos o nosso espaço natural e quem sabe, talvez tornar o sistema económico que temos atualmente, o sistema capitalista, que não seja só um capitalismo olhar para os recursos que sejam transacionáveis, mas também estes recursos que não são transacionáveis, que são de todos e que todos usufruímos deles. Por isso, se calhar, também faz falta inserirmos esse valor do capital natural na nossa economia. E, de facto, felizmente já existem alguns trabalhos nesse sentido. Precisamos agora de atuar mais um bocadinho. E aproveitar, uma vez que ainda temos algum tempo e não existem mais perguntas por parte do público, para fazer esta questão que a Raquel também já tocou, que é como é que se consegue fazer a manutenção de um espaço tão grande, de um espaço tão vasto, e de que forma é que também os cidadãos podem ajudar nessa monitorização. Não estou a dizer só na manutenção, mas também na monitorização. O que é que vocês estão a fazer nas serras do Porto em termos de monitorização da biodiversidade no vosso espaço? Olha, se calhar vou tocar os dois âmbitos, também manutenção e monitorização, só porque, para não ficar
pendurado. Bem, antes de mais, isto é um trabalho articulado, também, ou seja, os municípios já trabalhavam o território e a associação não trabalha sozinha, não é? Nem tomou conta do que são as competências dos municípios. Portanto, há um trabalho muito, muito grande a nível do que são os municípios, e especialmente das áreas de ambiente, mas também da gestão florestal, não é? Ou seja, tanto Valongo como Gondomar, por exemplo, têm equipas próprias de sapadores florestais que estão todo o ano no terreno, não é? A fazer prevenção de incêndios e depois no período crítico a fazer vigilância, a fazer apoio ao combate e primeira intervenção. Portanto, e mesmo os colegas da área da gestão florestal todos os anos analisam os caminhos, né, preveem o plano de ação por causa da recuperação de caminhos florestais, tudo para prevenir a questão dos incêndios, que nos preocupa bastante. Ou seja, há um trabalho regular, digamos assim, né, em termos de que é a manutenção da área a esse nível, né, da área a nível florestal, e depois há um trabalho, infelizmente, no que respeita também à questão aqui dos resíduos, não é? Porque também temos esse problema e, pronto, mexe com outros serviços da Câmara, mas continua a ser também por causa da prevenção de incêndios, mas não só, até a nível de saúde pública e de paisagem, inclusive, e de biodiversidade, a questão dos resíduos que são depositados indevidamente em zonas rurais também são um problema. Portanto, ou seja, eu digo isto porque de facto nós fizemos agora o livro dos 5 anos e sentimos necessidade, depois de todo o historial de calendário que é a nossa ação, de ter uma parte final, e são umas páginas, para dar no fundo relevo a todo o trabalho regular que é feito, porque às vezes escapa um bocadinho, nós normalmente salientamos os projetos, não é, os financiamentos, mas esquecemos que todos os dias há muita gente nos municípios, e não só que trabalha diariamente para as coisas se manterem a funcionar. Mas dito isto é uma base, mas agora há também, e mais uma vez realçando aqui o trabalho também de outras entidades, por exemplo, a Navigator há um posto de vigia que é privado, não é? Que eu acho que é o único no país, que é cá, na Serra de Santa Justa, e é da Navigator, ou seja, há outras entidades envolvidas também. E acho que é muito importante as pessoas terem noção, porque nós não nos lembramos de repente de fazer o que quer que seja, isto faz parte de uma estratégia e de uma ação cotidiana. Agora, em termos de monitorização, a Associação de Municípios, portanto, e estava naquela frase do Sr. Presidente, investiu desde o início, de facto, em conhecimento, portanto, nós compilamos o que conhecíamos, percebemos das lacunas e temos desde aí investido em ultrapassar essas lacunas. Começamos pelos estudos prévios, eles são disponíveis também no site das Serras, foram a base depois do plano de gestão, e acho que está muito interessante, quem tiver interesse no território convém espreitar. E depois, a partir daí, temos tido a oportunidade de trabalhar com a Faculdade de Ciências, por exemplo, em avaliação ecológica de linhas de água, que foi uma das lacunas que nós entendemos que era importante, e temos feito trabalho com eles desde 2018, 19, 20, portanto, em termos de macroinvertebrados, em termos de fisicoquímicos, em termos de comunidade piscícola e mesmo microbiológico, portanto, esse trabalho já existe. No ano passado, também com o projeto fundamental, tivemos a oportunidade de fazer monitorização de anfíbios e répteis, também foi muito interessante, e estamos agora com o projeto dos invertebrados, com o CIBIO, portanto, a responsável é a Sónia Ferreira, que estão a compilar a informação existente e a complementá-la com o trabalho de campo. Portanto, dia 9, já na quarta-feira, vai haver mais uma saída de campo e já foi descoberta, não sei se repararam no Facebook, mas havia uma lesma dos Jerez, foi descoberta por causa deste trabalho aqui no território, portanto ela não era dada para cá, e há aí também umas novidades que não vou desvendar já, porque senão a Sónia chateia-se comigo, mas no final do trabalho ela vai aqui desvendar umas coisas giras. Portanto, nós estamos sempre a aprender, e isto é que é muito importante, e tentar, claro, não conseguimos de repente colmatar tudo, porque também não há verba para isso, mas estamos bem cientes das dificuldades, ou melhor, dificuldades no sentido das lacunas, e tentamos regularmente ir aumentando o conhecimento. Mas isto é contínuo, e daí, agora para terminar a minha resposta, e voltando quase aos últimos slides, é muito importante as pessoas também contribuírem, também, e assim como há pessoas que gostam de vir à serra e tirar fotografias, porque não, ao tirar a fotografia, inserir na plataforma Biodiversity for All, não é? É um contributo enorme que estão a dar à ciência e à conservação, e além de ser super interessante, ainda por cima aquilo depois tem quem é que tem mais espécies, quem é que tem mais observações, que parece quase ali uma competição, eu acho que as pessoas devem querer chegar ali ao primeiro lugar. Portanto, fica esse desafio. Eu devo dizer que sou um utilizador do Biodiversity for All, por isso compreendo bem essa competição que existe. Mas é uma competição que é saudável, acho que é saudável. interessante.
Sim, e de facto serve não só para ver as coisas boas, mas também as más. Neste caso, más no sentido de que estão a estragar um bocadinho a nossa biodiversidade local, que são a identificação das invasoras. Eu vi nas vossas imagens que vocês também fazem esse trabalho e muitos parabéns por isso, porque de facto é um problema gravíssimo que está a estragar, que está a eliminar muitas das espécies vegetais que nós temos, e não só vegetais, mas principalmente vegetais que não conseguem crescer por causa dessa questão. Só referir isto, a Raquel também falou há bocadinho da questão das pessoas por vezes não compreenderem muito bem o facto de tirar os eucaliptos ou retirar todas as plantações que existem naquela zona para se fazer uma nova plantação. De facto, é algo que se consegue ver em várias das plantações, em várias das replantações de espaços, que é muitas vezes vermos plantas invasoras misturadas com plantas plantadas de novo, e as pessoas não compreenderem. Ou seja, porque é que se faz isso? Faz-se isso para também se proteger um pouco das plantas que estão lá novas, porque se cortarmos tudo, ficamos com o terreno nu e o terreno, as plantas vão demorar mais tempo a recuperar. Por isso é que é muito importante também a parte da comunicação, e de facto conseguimos ver esse trabalho feito nos dois municípios, e muitos parabéns por isso, pela comunicação que tem tido. Eu queria também fazer outra questão, desta vez à arquiteta Rita, em relação, porque a Rita é uma arquiteta. Pronto, já referiu também que é uma área um pouco diferente, mas podemos pensar bem, e penso que de facto vocês arquitetos, vocês planeadores de cidades, têm esse dever também de perceber como é que a natureza pode entrar nas cidades. A minha pergunta é como é que um PDM pode ajudar a introduzir a biodiversidade dentro de uma cidade? Ora, há cada vez menos urbanistas e mais arquitetos, o que é mau também. Porque o urbanismo Precisamos dos dois. Portanto, acho que os urbanistas também são uma espécie de extinção. E, portanto, até à escala onde é 10.000 há muita gente, acima da escala onde é 10.000 há pouca gente. A forma de introduzir no PDM, ora, os PDMs, e eu referi no início, estão sempre pensados no solo urbano. Toda a gente quer herdar um terreno de 500 metros quadrados e poder fazer lá uma casa. Isto é elementar. As regras do PDM, de execução dos planos diretores municipais, basicamente, e isto assim sendo muito redundante, dizem se tiver infraestruturas, infraestrutura se entenda-se água, saneamento, eletricidade e telecomunicações, o solo tem aptidão para ser urbano. Ora, logo aqui estamos a ser altamente redutores, porque eu posso ter no meio de uma paisagem protegida, água, saneamento, telecomunicações e eletricidade. Ora, mas como nenhuma regra de urbanismo me diz que eu tenho que levar à frente a paisagem protegida e não o urbano, ora, enquanto política, se quiser satisfazer um município, obviamente vou pôr em urbano. Até porque o município não vai, embora haja sempre, como diz a Raquel, aquelas pessoas que já têm outra capacidade, mas também há aquelas pessoas que continuam a ser elementares. E o município vai dizer assim, mas o terreno do meu vizinho, que é logo coladinho ao meu, é urbano. Se o meu está exatamente nas mesmas condições e eu não estou a violar regra nenhuma, porque é que o meu não há de ser urbano? E nós vamos dizer assim, porque a paisagem, e parece que de repente passamos a falar latim, porque efetivamente há uma falta de legislação urbanística, seja ela de biofísica, biodiversidade, de rearborização, não há legislação que seja concreta, porque mesmo a legislação da rearborização é muito abstrata. Se eu quiser punir alguém, se eu quiser dizer o que é que ele vai plantar, não consigo dizer. Ora, a nível de PDM, o que é que nós temos que fazer? Começar, primeiro, a educar as pessoas, não é? Há um processo educativo muito grande. Há um processo educativo que deve ser feito, nomeadamente, na discussão pública e na comunicação. Passar muito para fora. A Câmara deve ter este papel de estar sempre a passar para fora o que pretende para o município. E
Colocar a biodiversidade, colocar a paisagem acima do espaço urbano, para nós em Vila do Conde é uma prioridade e muito mais que uma prioridade, é uma identidade do nosso território. E temos que começar a passar isto para as pessoas na perspectiva de as educar. Na perspectiva de planear, tal como eu planeei fazer estradas, também posso planear fazer ciclovias, ecopistas, ou seja, e associar estes elementos de mobilidade suave, já não na mobilidade, dentro do que seria a mobilidade urbana, das grandes vias e infraestruturas, mas criar uma capilaridade verde, por que não? E aí sim o PDM tem um papel preponderante, porque me vai dar indicações dos sítios mais adequados para fazer, até porque um PDM não é só a parte urbana e a parte rústica, temos a Reserva Ecológica Nacional, portanto temos claramente identificados os corredores ecológicos de referência, temos claramente identificadas as serras, para nós aqui só temos pouco, mas sim as serras, temos, os elementos estão identificados, portanto não podemos dizer que os desconhecemos, tudo o resto educa-se, como eu costumo dizer. Obviamente o PDM tem essa função educativa, de conseguir passar através de normas e de plantas, que também uma das grandes falhas do planeamento é que na planta de ordenamento as pessoas só olham para o terreno urbano. Na planta de ordenamento eu deveria conseguir condicionar não só a construção e recair no regime jurídico de urbanização e edificação, mas recair também noutros regimes, porque o que é certo é que eu associo o PDM a um regime de operações urbanísticas, quando eu posso relacionar este PDM também no solo rústico, se tiver um bom plano nacional, uma boa legislação de rearborização, uma boa legislação de conservação da biodiversidade, porque é que não o poderei fazer? Exato. Sim, são perguntas que não são fáceis de responder e que precisam de uma coordenação, se calhar, mais a nível nacional, mas eu também sou da opinião de que, da mesma forma que foi possível criar associações entre municípios, para se conseguir criar uma paisagem mais bonita e mais natural, também se consegue criar associações de municípios para tratar destes problemas. Mas voltando aqui a uma questão que referiu, que é a questão das invasoras. E peço desculpa por esta insistência nas invasoras, mas acho que as plantas invasoras acabam por ser um desafio muito grande e que alguns municípios conseguem fazer alguma coisa, mas a nível nacional existe muito, ou não existe, daquilo que eu conheço, não existe uma estratégia nacional para controlo das invasoras. Não estamos aqui a falar de erradicações nem nada disso, estamos a falar simplesmente de controlo de plantas invasoras. Apesar de termos uma legislação que prevê que não se deve fazer, que não se deve plantar, que não se deve comercializar plantas invasoras, continuamos a ver a sua expressão ao longo de todo o país. Valongo e Vila de Conde, infelizmente, não são exceção. Continuamos a ter muitas plantas invasoras a ocupar o espaço que deveria ser de plantas mais europeias, mais nativas. Como é que vocês veem isto? Está a fazer falta, de facto, esta estratégia nacional para as invasoras? A minha vez agora, não é? Trocamos. Sim, Raquel, desculpa. Sim, assim como eu acho que quando há questões iminentes, não é, de intervenção na economia direta na saúde pública, criou-se estratégia até por causa da vespa asiática, por exemplo, não é uma planta, mas pronto, estou a dar um exemplo de uma espécie de fora. A nível das invasoras há um trabalho super importante feito, mas da parte da academia, não é? Estou a falar, e há pouco quando referiu, lembro-me de dar nota que em termos de monitorização existe também, é muito importante que as pessoas conheçam invasoras.pt, que de facto é uma plataforma que reúne inúmera informação sobre as espécies invasoras e que tem também a componente de registro, não é? Em termos de ocorrência da espécie. O município de Valongo aderiu também agora, eles estão com um projeto LIFE, que é da Cortadeira, não é? Da Eva das Pampas, Valongo também aderiu. E de facto já há vários anos que temos essa preocupação, agora conseguimos dar uma escala um bocadinho maior
depois do projeto POCU já a nível das Serras do Porto. Mesmo assim, as Serras do Porto são 6.000 hectares, nós temos perto de 160 a ser intervencionado. Sabemos que não são as únicas áreas que temos com invasoras, não é? Claro que em tudo o que fazemos, elas são a base da nossa reconversão. Agora, eu acho que a grande dificuldade nas invasoras é que isto é um trabalho contínuo, nós não conseguimos erradicá-las, não é? Isso é utópico, não é? Nós o que fazemos é controlar, é restringi-las, no fundo, em termos de intervenção a certas áreas, procurar priorizar, não é? Aquelas áreas mais sensíveis a nível de biodiversidade, mas de facto, e mesmo em termos proprietários, eu acho que não há mais sanção efetiva, porque acho que há um reconhecimento geral de que um proprietário particular quer dizer, é mesmo muito difícil, quer dizer, primeiro não consegue erradicar e depois o investimento que é necessário, nós temos, lá está, mais uma vez, felizmente a Lipor é que é um parceiro super importante, mas temos áreas em reconversão ecológica há anos e que todos os anos, não é, se reincide a intervenção e nunca vamos acabar, não é? Porque as nossas espécies nativas demoram muito mais a crescer, portanto, primeiro que elas consigam atingir um nível de ensombramento que leva a que haja de facto uma regressão das invasoras que estão também naquela área, são uns anos largos. Portanto, a estratégia sim acho que é muito importante, mas tem que haver, assim, em termos de investimento, estamos a falar de valores absolutamente, pronto, se calhar até incomportáveis, não é? Portanto, temos mesmo que trabalhar muito bem a questão da prioridade de intervenção. E a nível das espécies, não é? Perceber. Agora, também, isto tem lá à parte, mas também é uma curiosidade, há bocadinho falaram da questão da percepção das pessoas e, de facto, nós somos criticados por tudo, não é? Ou seja, nós fomos criticados por estarmos a cortar acácias junto a uma linha d'água, porque aquilo era um espaço que diziam que parecia o Jerez, não é? Aquilo era um acacial pegado e como estamos a controlar, de repente já é um problema, porque ficou tudo aberto, assim, a gente nem sabe bem quando é que há de ir, não é? Também houve uma vez que mandaram os e-mails para a Câmara porque estávamos a queimar pinhal e aquilo eram áqueas, pronto. Fizemos também uma área grande de controle de áquia picante com fogo controlado e pronto, de repente também estávamos a queimar pinhal. Portanto, há de facto um desconhecimento grande, o invasores.pt está a ajudar muito a esse nível, mas sim, não quer dizer que falo estratégica, mas eu sou muito mais prática, não é? Não sou política, portanto, sim, é preciso estratégia, mas também é preciso aqui capacidade de intervenção, isso faz-se muito com os voluntários, amanhã vamos ter, lá está, temos 20 pessoas em Valongo, 20 pessoas em Paredes a controlar invasoras, portanto, muito com participação até em ambos os casos, por curiosidade, até dos escoteiros, neste caso de Valongo, no caso lá de Paredes, que vão estar a descascar acácias em Paredes vai ser mais no nível das aquáticas. Também agora surgiu a falópia, também não é agora surgiu, mas pronto, também há aqui a questão agora muito enfoque na falópia japónica, ou seja, aquilo também não acaba, não é? Pronto, é um filão. Mas sim, estou-me a estender, concordo plenamente consigo, mas é preciso de mais capacidade de intervenção. Fundamental, ainda agora lançou mais uns avisos, não é? Mas, quer dizer, isto tem que ser regular. O problema do fundo ambiental é que são financiamentos muito estritos no tempo, não é? Muito concentrados no tempo. E as invasoras é um trabalho a lá longo, não é? É que senão nem vale a pena mexer. E as pessoas às vezes não têm essa noção e fazem pior. Exato, às vezes a mexer, vamos espalhar ainda mais o potencial delas crescerem. Certo. Só uma nota técnica que também porque falou há bocadinho, nós nas áreas de reconversão até mantemos algum eucalipto nos primeiros anos, exatamente porque se nós removermos a parte arbórea toda, se vamos plantar nativas, depois vêm as invasoras e governam, não é? Porque as invasoras adoram zonas intervencionadas e remexidas, portanto é uma gestão difícil e é complicado comunicar isso com as pessoas, sim. Fazemos, acho eu, muito bem com os voluntários, que nos acompanham, alguns de forma muito assídua, mas o público em geral é muito desconhecedor e muito crítico. Sim, acho que conhecemos bem essa faceta, mas de facto acho que falta mesmo essa comunicação às pessoas para que elas entendam o que é que se está ali a fazer. Mas Rita, em termos para um plano nacional de gestão, vamos dizer assim, de gestão de plantas invasoras, seria algo que ajudaria, por exemplo, Vila do Conde a conseguir atacar melhor o problema? Muito, muito. Acho que sim mesmo, porque
para já, nós também temos essa questão de termos muitas associações na nossa área protegida, por exemplo, que fazem limpezas. Temos 3 pessoas em permanência na paisagem da Câmara que vão fazendo limpeza de invasoras, mas mesmo assim temos os proprietários a queixar-se, porque as associações entram pelos terrenos deles adentro e que aquilo que não é deles, e que eles querem o terreno assim, e não havendo uma legislação que nos suporte, não deixa de ser uma opinião, mesmo sendo técnica. É muito, e não deixa de haver, como é que sancionamos as pessoas? E vou sancionar uma pessoa que está dentro de uma paisagem que não tem retorno nenhum, pois entra aqui a questão moral, não é? E portanto, havendo uma legislação, seja ela boa ou má, assim como para a rearborização, porque agora a moda, desculpem lá que eu sou política, não é? A moda é os eucaliptos, e são os eucaliptos que crescem depressa e que dão dinheiro. Se houver uma legislação, quer para as invasoras, quer para. E isso nós podemos fazer dentro da paisagem, como será evidente, e será um dos próximos trabalhos. O que é que o particular pode, como pode, quais são as espécies com que rearborizar, porque isso já ajuda bastante as pessoas. Agora, havendo uma legislação mãe, salvo seja, eu acho que é muito mais fácil para trabalhar. Certo, temos que talvez esperar ou fazer mais pressão para que essa legislação nos chegue. Mas então, nós já estamos mesmo a chegar ao final desta conversa. Queria-vos agradecer às duas a vossa participação nesta sexta-feira, nesta última sessão destas conversas online, que de certeza que para o ano que vamos ter mais, com o 8º BioBlitz, a 8ª edição do BioBlitz. Queria aproveitar também para agradecer a todos aqueles que participaram nas sessões anteriores, todos os oradores, todos os participantes, que de certeza que nos trouxeram perguntas e uma conversa bastante interessante. Agradecer também, claro, à Fundação de Serralves, que nos permite também com eles desenvolver este programa, que é o BioBlitz, que está a informar as pessoas. É esse o principal objetivo, não é? Mostrar que a biodiversidade é importante, mostrar que nós, como cidadãos, podemos fazer alguma coisa pela biodiversidade. Muito obrigado, Serralves. E penso que, não sei se a Anabela quer dirigir algumas palavras também. Muito boa tarde. Mais uma vez gostaria de agradecer, portanto, a disponibilidade das nossas ilustres oradoras e do Telmo como moderador. Agradecer naturalmente aos participantes que partilharam um bocadinho do seu tempo connosco, precisamente nesta divulgação de biodiversidade e de técnicas e de ações que estão a ser realizadas nos 2 municípios nesta sessão, portanto, de Valongo e de Vila do Conde. Já agora lançamos um convite para o evento presencial do BioBlitz, que vai acontecer já amanhã e domingo para o público em geral, de acesso gratuito. Agradecer também, portanto, ao mecenas exclusivo do BioBlitz, que é a Lipor, e brevemente daremos notícias com novos ciclos de conversas e que esperemos que sejam tão oportunas como têm sido até agora. Agradecer a todos mais uma vez essa disponibilidade e até breve, ou até amanhã. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Semana para todos e um bom trabalho, continuação de um bom trabalho nessas áreas de decisão que fazem a diferença. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Bom fim de semana para todos. Obrigado. Obrigado. E até amanhã. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Até amanhã. Obrigada.